Olá, bom dia, aluno, bom dia, pais, bom dia, professores. Eu sou a professora Alessandra e estamos começando mais uma aula de matemática sobre o desafio de frações. Para os professores, a habilidade é o EF06MA07. Eu estou aqui hoje, estou muito feliz pela aula de hoje, na verdade, né? Espero poder ajudar muito vocês. Eu estou aqui hoje com o professor Jonas, que vai me auxiliar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o mediador aqui de vocês, né? Hoje eu vou fazer essa parte aí, vou ser a voz de vocês aqui hoje no chat e coloquem lá as respostas, algumas dúvidas. Vou tentar ler o máximo possível que eu conseguir aqui que vocês coloquem para a gente poder seguir nessa aula. E só lembrando, né? Tô de xadrez de novo, a Alessandra de xadrez, né, Ale? Verdade, vamos aproveitar esse período para poder lembrar um pouco das festas juninas, aquilo que a gente está com tanta saudade, né? Da canjica, do arroz doce, da pamonha, de várias outras coisas que a gente acaba encontrando nas festas e nesse momento a gente está sentindo um pouco de falta. Mas é muito bom isso, não é, Jonas? Porra, essa semana de festa junina, ou no sábado passado ou no próximo seria de muitas escolas, né? É muito legal, é muito importante e tá aí, né? Quem sabe é a primeira festa no retorno, né, Ale? Eu espero que sim, na verdade, né? Estou ansiosa por isso. Senão eu teria que fazer a minha festa dentro de casa sozinha, né? Fazer a minha canjica, meu arroz doce e me virar com isso. Bom, a gente vai começar a aula de hoje, a gente vai continuar falando de fração, né? Os desafios das frações. Lembrando qual que é a relação entre numerador e denominador em uma fração, né? Que o denominador é em quantas partes eu divido o meu inteiro e o numerador é quantas dessas partes em que eu fiz a divisão eu estou utilizando. Mas a ideia da aula de hoje são as frações equivalentes. Mas vamos retomar um pouquinho do conceito de fração. Na tela de vocês, vocês verão um pouco desse conceito. Então, as frações, elas são muito comuns no nosso cotidiano, né? Nós vemos elas em receitas e em várias outras situações. Elas estão presentes em pequenas situações que às vezes nem percebemos, mas de que alguma forma envolve o cálculo fracionário sem necessariamente fazer a sua representação na forma convencional, que é o numerador sobre o denominador. Um desses exemplos é quando nós utilizamos moedas para pagar as nossas compras. A moeda, por exemplo, a de 10 centavos, ela representa, na realidade, a 10ª parte de R$ 1. Jonas, você já tinha parado para pensar nessa relação entre as moedas, né, a utilização de moeda e as frações? Olha, como matemático, já parei para pensar, mas juro para você que toda vez que eu vou no mercado, alguma coisa, eu não fico pensando quantas partes, quantos decimais ou qual a fração que falta, infelizmente, para eu pagar uma conta ou alguma coisa. Se no caso é 10, 20 ou 30 centavos. Então, geralmente eu não faço essa conta, mas é muito importante saber. Principalmente, por exemplo, quando você aí sim, você faz uma compra a prazo, né? Então você divide lá em 10 parcelas, aí sim é importante saber a parte que você vai pagar na parcela. Isso é verdade. A gente precisa estar muito atento, né, principalmente nesse caso em que o professor Jonas falou, né, do quanto ainda falta, do que a gente já pagou em relação ao todo que é o nosso parcelamento, para a gente também não sair no prejuízo. E aí, então, pensando nessa ideia entre 10ª parte, em fazer a representação de 10 centavos. Então, vamos lembrar, centavos, a gente lembra do quê? 100. Então, por isso que a gente tem a ideia da seguinte representação. Vou até colocar aqui para vocês, para não ter uma confusão. O que seria, então, essa ideia dos 10 centavos? A gente vai ter 10 sobre 100. Né? Então, é essa relação que vocês precisam estabelecer nesse caso. Não é difícil, é só pensar e lembrar dessa situação e dos centavos. Para isso, eu quero ver se vocês estão compreendendo pelo menos um pouco do que eu estou tentando passar para vocês. Então, nós vamos colocar uma atividade que a ideia é a seguinte: vocês fazerem essa representação da moeda na forma de fração, como eu fiz, tá bom? Então, a atividade é a que está na tela para vocês.
qual é a representação fracionária das seguintes moedas? Então, nós temos 1 centavo, 5 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Será que eles vão conseguir isso, Jonas? Acredito que sim. Os alunos aqui, eu acho que eles já têm noção dessa. Nós já falamos algumas vezes, né? Principalmente eles já viram nos anos iniciais isso sobre as frações. E no caso desse exercício, né, Ale, nós temos que ver que eu quero uma representação fracionária. Então é um número, né, um numerador e o denominador, né? Então eu quero essa representação, né? Exatamente. E é isso que vocês precisam realmente prestar atenção, como o professor Jonas comentou. O que você acha, Jonas? 2 ou 3 minutinhos para eles? Eu acho que essa daí, 3 minutos, como são 4, acho que eles conseguem fazer sim. Eu acho que sim. Gente, então vamos lá tentar? 3 minutinhos para vocês fazerem esses exercícios, pelo menos. Retornamos aqui. Olha, muitas respostas, sexto ano aqui, bombando o chat, né? Muitas respostas mesmo. A maioria respondeu a primeira, né? Então, Isadora, João Pedro, Ana Paula, Clarissa, Maria Eduarda, José Pedro, Pietra, Lucas, Carlos. A maioria respondeu a primeira 1 sobre 100. A segunda, alguns já responderam, e aí eu tive algumas respostas, inclusive do professor Leandro. Obrigado por participar, viu, professor? Colocaram as seguintes respostas. 1 sobre 100 a primeira, 5 sobre 100, 25 sobre 100 e 50 sobre 100. Então, colocou todos os termos sobre 100. O Matias também colocou a mesma coisa. Então, muitas respostas, todos os termos aí, né, a maioria das respostas sobre 100. Tá certo essa resposta? Então,
A ideia do sobre 100 está correta sim, estão todos de parabéns. O que a gente precisa tomar cuidado é para não inverter esse tipo de relação, né? Na tela de vocês, vocês verão a representação da resposta e aí eu vou explicar a ideia da inversão que a gente tem que tomar cuidado. Então, para a alternativa A, nós temos 1/100º, que é 1 centavo. A alternativa B, 5 centésimos. A C, 25 centésimos. E a D, 5 décimos. Se a gente vir agora para o flip, vocês vão entender a ideia da inversão. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui 1 centavo, 1 sobre 100, correto? É essa a ideia da representação fracionária de 1 centavo. O que a gente tem que tomar cuidado é de não fazer a inversão entre numerador e denominador. Achar que, na verdade, essa representação seria 100 sobre 1. Por que que não é esse caso? 100 dividido por 1 é 100. Então, ele não vai representar o 1 centavo que nós temos como moeda. E aí vocês vão perguntar, mas Alessandra, se todos estão sobre 100, por que que a letra D, 50 centavos, você colocou 5 décimos e não 50 centésimos? É exatamente a ideia da fração equivalente que nós estamos trazendo, né? O que seria, então, a fração equivalente? Nós podemos representar de outras formas a mesma fração. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar a relação entre numerador e denominador e procurar identificar múltiplos desses valores. Nesse caso, para eu chegar nos 5 décimos, o que que eu fiz? Eu dividi o numerador e o denominador por 10. Por quê? 50 dividido por 10, 5. E 100 dividido por 10, 10, que dá os 5 décimos. Será que é muito difícil de entender, ô Jonas? Acho que não. E é uma forma, inclusive para os alunos poderem anotar, né, entender, que é uma forma de simplificação, né? Muitas vezes eles vão ver em exercícios a tal da palavra simplifique a fração, né? Exato. Então, esse é o modelo, né, o que a Alessandra acabou de fazer, que é a tal da simplificação. Lembrando que tem que ser o mesmo número para o numerador e o mesmo número para o denominador, né? Exatamente. Isso é uma relação que a gente precisa tomar cuidado, porque existem alguns erros comuns de não utilizar o mesmo valor para essa simplificação do numerador e do denominador. Então, eu não posso, de repente, dividir o numerador por 2 e o denominador por 3. Essa não é a gente não utiliza essa forma para fração equivalente e nem para simplificação, como o professor Jonas disse. E é verdade, né, Jonas? Como tem por aí a ideia de simplifique a fração, ou escreva a fração na sua forma simplificada, não é verdade? É isso mesmo, né? E ali, no caso do 5 sobre 10, ainda daria para fazer talvez mais uma simplificação, mas não vem ao caso, acho. Você quer que eu mostre? Bora lá, então vamos lá. Ainda dá Então, para vamos fazer lá. mais uma? Opa, vamos lá. Como que eu faria, então, mais uma simplificação nesse caso? Que daí a gente vai entrar na ideia de fração irredutível, mas isso vocês vão ver só um pouquinho para frente, tá? Eu ainda tenho a possibilidade de ter o mesmo valor para que seja múltiplo de 5 e de 10. Ou divisor, na verdade, né? Qual é o divisor comum dos dois? É o 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Ou seja, nesse caso, quais são as nossas frações equivalentes? 50 centésimos, 5 décimos e meio. As três são formas de representar o mesmo valor, que no nosso caso é 50 centavos. Será que funcionou isso, Jonas? Acredito que sim. Eu acredito que essa é uma das formas que vocês podem localizar, né, entender
que é uma forma de simplificar essa fração. Por isso que meio é a metade de R$1, né? Então, 50 centavos é a metade de R$1, que é 1/2, né? Exatamente. Vocês viram a forma de interpretação daquilo que nós estamos fazendo? Tanto na forma de moeda, que são os 50 centavos, que é a metade de R$1, que representado na forma fracionária também da ideia de meio, de metade. A gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Jonas, vamos ver se eles entenderam isso como atividade? Bora Vamos lá para mais uma. Essa atividade, ela está, vai para a tela de vocês, e ela está no caderno do aluno, no volume 1 ainda, não, no volume 2, desculpa, na página 61. Então, o que diz essa situação problema? 2 colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os 2 ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos 2 comesse menos, cada um daria a metade do chocolate para o amigo. Então, o que vocês precisam responder analisando a questão? Letra A. O que você achou dessa divisão? E colocar o porquê que vocês têm essa percepção, se essa divisão está correta, se não está e por quê. Letra B. Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? E aí, Jonas, quanto tempo você acha? Acredito que são uns 3 minutos para eles de novo. Por conta da interpretação do texto, não é verdade? 3 minutos é razoável. Boa. Vamos lá, gente, tentar responder essa. Então, tentar não, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. 3 minutinhos para vocês. Bom trabalho.
Retornamos aqui, né? Que bom, valeu produção, música nova aí, espero que vocês tenham gostado, muito boa mesmo. Eu vou confessar que gostei, viu? E voltando aqui no chat, olha, muitas respostas, inclusive elogiando a música, tá? Então, muitas respostas aqui falando que gostaram da música. E o Pedro colocou o seguinte, colocou 1/3, o Christopher respondeu 3, a Gabriela colocou 2 pedaços para cada amigo, mas aí faltou acho que uma definição. A Eloá colocou 25% do chocolate. E o Gustavo, 1/3. Então, essas foram algumas respostas, tá? A maioria também colocou que tem que fazer uma divisão entre eles. Então, tinha que dividir o chocolate para ser igualitário entre todos. Qual dessas respostas está certa? Então, na verdade, a resposta que, assim, 1/3 está correto, mas se a gente complementar essa situação com a ideia de fazer a divisão igualmente. Mas como que nós vamos fazer a divisão igualmente? Primeiro, então, vamos responder a letra A, né? Que vai para a tela de vocês. O que vocês acham dessa divisão? Que eu já percebi que a maioria disse que não concorda com a divisão. Então, na tela de vocês, vocês verão por que, a princípio, essa divisão não está correta. Ela favorece apenas o amigo que chegou. Por quê? Se eu tenho um chocolate, o Jonas tem um chocolate, chega alguém aqui da produção com a gente pega e dá metade do meu chocolate para essa pessoa da produção e o Jonas também dá metade do chocolate dele para essa pessoa. E aí, Jonas, isso daí tá certo? Olha, eu acho que está errado, primeiro porque eu estou dividindo o chocolate. No segundo caso, esse alguém da produção aí tem que ser muito legal. Talvez a Marília, acho que até a Marília pode ser. Mas tirando a Marília, o resto eu não daria o chocolate. Só que daí mesmo sendo a Marília, embora eu goste muito da Marília, ela vai ficar com um chocolate inteiro e cada um de nós vai ficar só com a metade. Então, por isso que a ideia dessa divisão, como foi feita, ela não está correta. Então, qual seria o ideal dessa divisão? Observem na tela de vocês, e aí eu vou mostrar isso depois no chat, né, no flip chat. Uma forma seria o quê? Pegar cada barra de chocolate, nós temos 2 barras. Dividir cada barra dessa em 3 partes. Então, o que a gente tem que pensar nesse caso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por que eu coloquei aqui que cada pedaço é 1/3, olhando aqui na representação que eu estou colocando no flip chat. Por que isso? Porque eu peguei o meu chocolate, que eu tenho 2, correto? Dividi cada um deles em 3 partes. Então, o denominador é 3. Dessas 3 partes, eu vou pegar uma, que é o valor do denominador, e eu vou ficar com uma, vou dar uma parte para o Jonas e uma parte para a Marília. O que o Jonas vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o chocolate dele, dividir em 3 partes, que é o denominador, e de cada uma dessas partes, ele vai ficar com uma, entregar uma para mim e entregar uma para a Marília. Ou seja, eu tenho agora a minha parte, que é 1/3, né, que é um pedaço dos 3 que eu dividi a minha barra, mais a uma parte que o Jonas me deu. Com quantas partes eu fiquei nessa situação, Jonas? Nessa daí ficou com 2, né? Eu fiquei com 2. De quantas partes que a gente dividiu? Em 3, né? Em 3 partes. E isso vai acontecer comigo, com o Jonas e com a Marília. Ou seja, a Marília não vai mais comer uma barra inteira de chocolate. Agora, a gente consegue fazer essa divisão igualmente com 2/3 da barra de chocolate para cada um. Essa divisão é justa agora, Jonas? Tranquilo, né? Aí fica igual para todo mundo e todo mundo come igual, digamos assim, né? Exatamente. Como disse o Jonas, a gente já teve que dividir o chocolate. Então, já que a gente já teve que dividir o chocolate, então pelo menos vamos cada um ficar com partes iguais disso e podemos saborear igualmente cada um, né? Um pouquinho. Bom,
Espero que vocês tenham entendido essa relação. Inclusive, se vocês prestarem atenção, como eu fiz a leitura e a escrita de cada parte do chocolate, relacionando o denominador, que é a quantidade de partes nas quais eu dividi a minha barra de chocolate, e o numerador, que é quantas partes eu comi desse meu chocolate, ou em que eu fiquei da minha própria barra. Eu acho que ficou fácil essa explicação, não ficou, Acho que Jonas? sim. E é uma das formas que vocês podem fazer, que inclusive o professor Osmar comentou, que o chocolate já vem com essas divisórias às vezes. Então é uma das formas que vocês encontram para solucionar um problema. Lembrando, é uma situação, um problema que nós temos que encontrar, no caso aí, uma solução. Essa solução que a lei colocou para vocês é uma das formas para todos ficarem igual. Não necessariamente a forma que pode ser feita a divisão. Pode ser feita como foi colocado, né? Ficar um inteiro para uma pessoa sem problema algum. Mas é uma forma de todos ficarem iguais, né, Ale? Isso é verdade. Por exemplo, se fosse o meu avô aqui, vocês podem ter certeza que eu dava metade do meu chocolatezinho para ele, isso se eu não desse a minha barra inteira. Né? Então, existe essa possibilidade. Mas aqui, nesse caso, estamos todos trabalhando, então vamos fazer a divisão igualmente. E como o Jonas disse, essa é uma forma de fazer a divisão. Bom, eu acho que eles compreenderam esse processo, eu acho que a gente pode colocar mais uma atividade para eles, será que Isso não? aí, vamos testar eles e ver se eles conseguem executar mais uma. Que inclusive está no caderno do aluno, né? Verdade, está lá na página 62. Vamos dar uma olhada na tela. O exercício, a atividade 3, sobre frações equivalentes, que é o que nós estamos conversando desde o começo da aula. Então, o que o exercício ou atividade pede? Compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Então, vocês vão olhar cada figura, relacionar numerador e denominador, as suas definições para poder fazer essa representação. Vocês já viram isso em aulas anteriores e hoje também. Na letra A, escreva a fração que representa a parte pintada para cada figura. E na letra B, como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Jonas, a gente tem uma dica aí, porque eu comentei sobre essa ideia de como encontrar a fração equivalente, se eu não me engano, foi com a ideia de 50 centavos, assim, uma Isso dica? mesmo, a ideia de 50 centavos, a gente já viu mais ou menos essa fração equivalente. Tentem fazer, tentem executar, que posteriormente nós vamos resolver esse exercício, tá bom? Vamos lá, gente? 3 minutinhos? Beleza, 3 minutinhos. Então vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês. Bons estudos e boa sorte.
Retornamos aqui do chat. Olha, muitas respostas, né? E a maioria conseguiu colocar a seguinte resposta. Então, Beatriz, Maicon, João, Rodrigo, 1/2 para a primeira lá que estava em roxo, 2/4 para aquela que estava em verde e 4/8 foram o que colocaram. A Stephanie colocou 1/2, o João a metade, Leandro colocou 1/2, Alexandre colocou 1/2, 2/4 e 4/8. Muitas respostas bem relacionadas a isso. O Murilo, se eu não me engano, que ele falou que chegou um pouco atrasado, não tem problema, Murilo. Então, nós estamos falando sobre frações equivalentes, né? Nós estamos falando basicamente de como nós encontramos essa fração e como vamos denominar essa equivalência, tá? Então, essa mais ou menos é a ideia da aula. Nós estamos fazendo os exercícios do caderno do aluno. Está na página 62 esse exercício, tá? Então, a Alessandra vai dar a resposta agora para vocês, né, Ale? Vou sim, e Jonas, o povo está de parabéns, né? Esses alunos, eles estão afiadérrimos e essa que é a melhor parte. Então, qual que é a ideia primeiro de fazer a representação fracionária a partir da figura? Então, o que a gente vai observar na primeira figura? Em quantas partes a minha figura foi dividida? Meu todo, que é a figura, foi dividido em 2 partes. Das 2 partes, quantas estão pintadas? Apenas uma. Então, eu tenho meio na representação dessa figura. Segunda figura, de novo, em quantas partes ela foi pintada? Foi dividida, ou pintada ainda não, né? Foi dividida em 4. Dessas 4, quantas foram pintadas? 2. Então, eu tenho 2 partes dentre 4, que é o total das divisões da figura. E na última, eu tenho 8, que é a divisão do meu todo, e desse todo, eu peguei 4. Observem nessas figuras o seguinte. Ou melhor, Jonas, só olhando para a figura, né? Qual que é a relação? Tem alguma coisa de semelhante entre eles? Vou até... Coloca na tela o enunciado, que eu acho que fica até mais fácil para entender isso. Acho que só de olhar dá para ver que eu peguei a metade de todas as figuras. Então, ali na roxa, ali eu peguei a metade, né? Peguei a metade na verde e na vermelha. Não peguei Se eu sobrepor as imagens, né? Se eu colocar uma em cima da outra, eu estou sempre pegando a metade, não é? É essa a ideia mesmo, gente. É isso que o professor Jonas falou. Nós estamos pegando exatamente a mesma parte de cada uma das figuras. Então, ou seja, meio, 2/4 e 4/8 são todas equivalentes umas às outras, porque as 3 representam exatamente a metade da figura. Que, se a gente olhar então agora na tela de vocês, a resposta da B, né? Porque a A eu acabei de fazer. Como é possível encontrar então essas frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse nosso caso, a gente multiplica, não é verdade, Jonas? Sim. Por quanto a gente multiplica? Por 2? Eu acho que é, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Olha que legal. Será que também é por 2? De 2/4 para 4/8? Também dá. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é essa a ideia. Lembra que na moeda, né, quando a gente falou de 50 centavos, eu tinha falado da divisão para achar a fração equivalente, para fazer a simplificação. E aqui a gente está trazendo a ideia da multiplicação para eles. Eu acho que ficou claro, Jonas? Sim, então tanto faz multiplicar ou dividir, sendo que multiplique ou divida sempre os dois, né? Fazendo sempre os dois está certinho, né? Exatamente. Jonas, eu acho que dá tempo de pelo menos mais uma atividade só para eles fazerem a representação, não dá? Bora lá. E essa daí eu acho que é até um pouco mais simples. Eu também acho. E ela também está no caderno do aluno, viu, gente? Vamos dar uma olhada na atividade? Represente por meio de frações as partes pintadas de cada figura. O que você pode afirmar sobre a parte pintada de cada uma?
Se escrevermos a fração correspondente à parte pintada de cada figura, teremos a mesma fração? O que muda em cada representação? E aí, Jonas, quanto tempo para eles? 2 minutinhos, né? Essa daí rapidinha, né? Essa é tranquilinha. Vamos lá, gente, 2 minutinhos. Boa sorte para todo mundo. Retornamos aqui. Olha, as respostas foram as seguintes. João Pedro colocou meio, Ana Beatriz 4/8, Evelyn colocou 1/2, o Vitor Hugo 1/2, a Ana Gabriela 4/8 e a Stephanie 2/4. Qual dessas respostas certa? Então, na verdade, nós estamos trabalhando com a casa dos décimos e dos centésimos, não é verdade? Se vocês olharem na tela, tem a representação dessas figuras. Então, a primeira equivale a 6 décimos e a segunda a 60 centésimos. E elas representam a mesma parte do todo, só observando a figura de vocês e fazendo a sobreposição. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado vocês nesse processo, salientando que a habilidade é EF06MA07. Obrigada, Jonas, muito obrigada por essa aula. Eu que agradeço, obrigado a todos, obrigado pela participação, continue os estudos, pergunte sempre para o seu professor. Obrigado, professores, pela participação, é muito importante vocês estarem aqui. E lembrando que, na verdade, a última atividade está na versão estendida do caderno do professor. Isso daí foi um erro de leitura meu. Gente, ótimos estudos para vocês, um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.